Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lâmpadas para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. É a palavra que ilumina, de fato, a nossa vida. Precisamos, meu irmão e minha irmã, todos os dias, reservar um tempo honesto para fazer a nossa escuta atenta da palavra de Deus e buscar fazer este confronto da palavra com a nossa vida. Como você tem reservado tempo na sua vida para ler a palavra de Deus, para escutar a palavra de Deus? Você reza a palavra de Deus no dia a dia? É ela a luz da nossa vida. É ela que torna claro o caminho que nós devemos seguir. Por isso eu te convido a fazer deste momento esta oportunidade de escuta e também de prática da palavra de Deus. Vamos aproveitar esta ocasião, deixar que o solo do nosso coração acolha esta palavra, que ela cresça, que ela produza muitos frutos em nossa vida. Todas as nossas palavras e as nossas ações sejam pautadas por esta mensagem do Evangelho que nós iremos escutar agora. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos seguindo no tempo comum, acompanhados por estes textos do Evangelho de São Mateus. Por um longo período nós ouvimos o chamado discurso da montanha ou sermão da montanha, primeiro ensinamento de Jesus aos seus discípulos. E agora nós estamos iniciando um outro grande discurso de Jesus, o chamado discurso apostólico. É nesse discurso apostólico que Jesus vai dar as orientações precisas de como os seus apóstolos devem se comportar. Valem também para nós as orientações que nós ouvimos aqui. Afinal de contas, nós continuamos o apostolado de Jesus. Portanto, as orientações dadas aos apóstolos de outrora também são as mesmas orientações dadas à Igreja hoje. Vamos, com disposição do nosso coração, fazer a nossa oração e a nossa reflexão do Evangelho que nós terminamos de ouvir. O trecho começa dizendo que chamou os 12 discípulos. É interessante. Jesus chamou. A nossa vocação é um chamado, é iniciativa de Deus. Antes de qualquer coisa, é Deus mesmo quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro e nos chamar. Chamou, Jesus chamou os 12. Depois também é simbólico o número 12. Israel sempre utilizou esta imagem do número 12 para falar da plenitude, as 12 tribos de Israel para falar da totalidade do povo de Deus. Por isso é que os 12 apóstolos representam a totalidade do novo povo de Deus em Cristo Jesus. Chamou 12. E depois diz o Evangelho: deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda sorte de males e enfermidades. Isto é, Jesus chama e dá a sua própria autoridade. Por isso os apóstolos agem em nome de Jesus e os apóstolos fazem aquilo que o próprio Jesus
deve fazer. Essa também é a missão da Igreja. A Igreja no mundo realiza aquilo que o próprio Cristo realizaria. Por isso a Igreja é a presença de Cristo no mundo. Deu autoridade aos seus apóstolos. Igualmente, Jesus dá autoridade à sua Igreja. Por isso a Igreja pode realizar no mundo a missão de Cristo. A missão da Igreja não é uma missão diferente da missão de Cristo. A missão da Igreja é a mesma missão de Cristo, porque Cristo deu aos seus apóstolos, à sua Igreja, a autoridade para realizar aquilo que Ele mesmo realiza. Em seguida, o Evangelho faz questão de dizer o nome dos 12, um por um. E é importante a gente recordar este elemento. Por quê? Porque na Bíblia, o nome é muito importante. Na Bíblia, o nome fala da vocação e da identidade de cada pessoa. Isso significa que Jesus chama as pessoas com sua história. Às vezes história de dor, mas também de alegria, pecados, virtudes, fracassos e vitórias. É cada pessoa com a sua história, com a sua identidade, que é chamada por Jesus. Hoje Jesus também passa pela nossa história, no concreto de cada um de nós, com a nossa identidade, e chama cada um de nós. É interessante que quando o Evangelho vai descrevendo aqui os nomes, alguns faz questão de descrever. Por exemplo, Mateus, o Evangelho diz Mateus, o publicano, isto é, cobrador de impostos, para dizer que Jesus chama para si as pessoas que Ele quer. Não são as pessoas que são qualificadas, que são melhores. Não, Mateus, o publicano, isto é, cobrador de imposto, pecador público, mas Jesus passa e o chama para fazer parte da sua missão. Judas está aqui dizendo, e o Evangelho descreve, aquele que o entregou. Portanto, Jesus chama para si quem Ele quer. Não são os melhores, não são os privilegiados, são aqueles que Ele quer contar na colaboração da realização da sua missão. Chamou-os e enviou-os e dá recomendações muito precisas para que eles possam realizar a missão. Quais são essas recomendações? Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Esta era a consciência inicial do cristianismo que Jesus veio, antes de tudo, para os judeus e não para os gentios e samaritanos. Por isso diz o Evangelho, dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Contudo, quando a gente vai observar ao longo do Evangelho, a gente vai ver que estes primeiros destinatários do Evangelho, os judeus, a casa de Israel, se fecharam para acolher a mensagem de Jesus, enquanto que os gentios, os estrangeiros, acolhiam esta mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, os primeiros destinatários, a casa de Israel, se fecha para acolher a mensagem do Evangelho. E aqueles que eram considerados secundários, estes sim, abraçaram a mensagem do Evangelho. E nós hoje, como acolhemos esta mensagem do Evangelho? E continua as recomendações de Jesus no Evangelho. Dirigi-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Isto é, aqui Jesus coloca qual é o conteúdo da missão dos seus apóstolos. O anúncio do reino, o reino que está próximo. Portanto, Jesus nos ensina que o reino não é uma realidade somente para o futuro. O reino é uma realidade que pode já ser experimentada aqui. A gente pode antecipar os céus que nós cremos. Como é que nós estamos procurando fazer no hoje da nossa história o reino que nós esperamos? Aliás, é isso que nós rezamos todos os dias na oração do Pai Nosso, porque a gente quer fazer assim na terra como no céu. Isto é, aquilo que nós acreditamos viver plenamente no céu, nós queremos nos esforçar para procurar viver já aqui na terra. Portanto, qual é o conteúdo da pregação dos apóstolos de Jesus? O reino. O que é o reino? O reino é fraternidade, é amor, é justiça e é paz. Por isso vamos nos esforçar para corresponder ao chamado de Jesus. Assim como Ele chamou pelo nome aqueles 12 apóstolos, hoje Ele passa pela nossa vida
e chama cada um de nós também pelo nome. Chama a mim e chama a você. Aqueles de outrora responderam, mesmo com suas histórias de limites e de virtudes. E nós hoje, como respondemos ao chamado? Como você tem respondido ao chamado do Senhor na sua vida? Vamos juntos sermos construtores, anunciadores do reino de Deus. Concluindo mais este momento bonito de escuta da Palavra de Deus, onde nós pudemos contemplar o chamado de Jesus aos 12 apóstolos e onde Jesus lhes dá a sua própria autoridade para que realizem no mundo a missão própria de Jesus, nós queremos também renovar o nosso espírito para continuar neste mundo a missão de Jesus, assumindo as suas recomendações para o nosso apostolado. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te agradecemos por esta oportunidade de acolher a mensagem do Evangelho em nosso coração. Ajuda-nos, Pai Eterno, a receber o poder, a autoridade que Jesus dá à sua Igreja para realizar a sua missão no mundo, curar os enfermos, libertar aqueles possuídos pelos espíritos impuros. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos de fato missionários e missionárias de Teu Filho Jesus, anunciando a todos que o reino dos céus está próximo, está ao nosso alcance e podemos sim construir desde já o reino que viveremos plenamente depois. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.